Oi para você que nos acompanha aqui na Lígia Cavalcante para mais um ProduzaCast. Nesse ProduzaCast de hoje eu tenho um tema super importante. Apesar de que, né, gente, todos os temas são importantes, mas esse método que nós vamos falar hoje, eu sou suspeita e, sem mais delongas, eu convido o Alex Cavalcante, porque nós invertemos os papéis hoje, para falar desse super método, o método integrado de saúde corporativa. Alex, manda aí. Gente do céu, olha a apresentação da Ana Lígia nesse podcast. Adorei, gostei do oi para você que me acompanha. Pois é, né? Que legal, eu tenho sempre uma honra de poder conversar contigo. A gente embarcou nessa, pessoal, de podcast já há muito tempo, né? A gente troca ideias disso, acho que é uma das maiores especialidades. Para quem não sabe, sim, já trabalhei em TV, já trabalhei em rádio, gosto disso e é uma coisa que eu faço sempre com muita paixão. Mas vamos falar do método integrado de saúde corporativa, que tem um nome lindo que eu gosto muito, o MISC. Qual ser humano que não consegue decorar MISC? As meninas, as nossas filhas, certamente vão decorar isso fácil, né? Filha, MISC, método integrado de saúde corporativa. Por trás dos bastidores do sorriso tem muita coisa legal e eu faço questão de conversar sobre isso hoje para quem quiser entender de que forma as empresas na Lígia estão ganhando de fato resultado e aumentando produtividade. Porque é básico, é neurociência e psicologia focada em pessoas. Só que você disse bem, é um método, então ele precisa ser executado de forma metodológica, né? Perfeito, Alex. Então solta aquela vinheta que eu adoro. Enquanto você que nos acompanha, obrigada pela sua audiência. Pega um café, um chá, fica na cozinha, solta esse som porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aproveita para convidar também alguém aí. Compartilha, né? Espalha esse aviãozinho aí para todo mundo, esse link que vai ser muito bom. Legal. Solta a vinheta aí, turma. ProduzaCast. 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 Podcast. ProduzaCast. Vamos lá, Alex, eu queria te perguntar algo, porque assim, depois que o MISC ele já existe, né, e foi lançado agora em 2022, mas 2021 foi um grande ano de implantação para algumas empresas e a gente sentiu na pele esses resultados, foi muito gratificante. O que eu queria te perguntar hoje, assim, começar esse bate-papo nosso, é que foi muito interessante, depois que a gente abriu as oportunidades, 6 empresas interessadas nessa metodologia, né? Foram 6 reuniões e eu falei para mim mesma, Ana Lígia, tu vai ter que entrevistar o Alex sobre o MISC para que vocês tenham assim um deslumbrado que vem por aí em 2022. Foi muito legal porque foram 6 clientes que a gente acabou recebendo, super interessados nisso, de várias regiões do Brasil. 2 deles, Alex, desculpa te interromper, mas 2 deles, assim, já são nossos clientes em neuromarketing, né? Exatamente. E é muito bacana essa integração que a Produza vem plantando há muito tempo. Marcas e pessoas, eu sempre falo, marcas e pessoas. Perfeito. Não dá para mudar um pouco disso aí, não. Mas eu gostei, foram clientes que assistiram o episódio anterior, que a gente gravou sobre isso. Eu falei um pouco de saúde, misturei ali a produtividade e, para minha surpresa, absolutamente depois dessas publicações, né? Você relembra? Foram 6 clientes ativos, fazendo fechamentos do MISC, levando o MISC para as empresas, entendendo como que o MISC trabalha, e eu só fiquei assim, extremamente satisfeito com isso. Mas você sabe, é a metodologia de alguns anos. O MISC foi implantado ano passado, mas a proposta do MISC é reunir todos os treinamentos que nós, atuando nos últimos 15 anos, aí eu estou falando por baixo, 15 anos pegando treinamento, então assim, o que de fato é o problema das empresas? São aqueles 6 problemas que eu mostro, né, no MISC, que a gente vai falar hoje aqui também. A gente vai falar hoje, se der tempo, senão a gente vai gravar vários episódios sobre o MISC, porque eu acho fantástico, tá? E até que ponto, Alex, o patrimônio de uma empresa está diretamente relacionado com o seu capital humano, com as pessoas? Fala pra gente um pouquinho aí da tua experiência nesse dia a dia, treinando e capacitando pessoas. Primeiro que eu acredito, acima de tudo, e não tenho condições, estou aberto à mudança, mas não tenho condições de pensar diferente, que o patrimônio de uma empresa são as pessoas. Isso é indissolúvel para mim. Eu acredito fortemente que toda e qualquer organização necessita estar conectada
com as pessoas, e aí quando eu falo de pessoas, a gente está falando de integração. Sim. Cara, a gente tem que estar falando de saúde misturado com produtividade, misturado com linguagem, com comunicação, com liderança, com higiene, com alimentação. Exato. O modelo biopsicossocial prega isso. Então, eu não consigo entender uma empresa que não olha para as pessoas e não vê patrimônio. Tem alguma coisa errada. Todas as grandes multinacionais, inclusive, muitas delas atendidas pela Produza aí, que a gente já viu a implantação do MISC ao longo dos anos, da Produza, foram impactadas por essa visão. Lembra qual era o nosso slogan? Pessoas valem mais que coisas. E isso deixava os grandes executivos de companhias, como assim? Como assim? O que tem a ver pessoas valem mais que coisas? Eu estou falando de mercado. E 10 anos depois, isso é a coisa mais comum e mais normal que você vai ouvir de qualquer executivo. Então, separar o patrimônio da empresa, né, das pessoas, eu diria que seria o ato mais leigo de qualquer empresário, de qualquer empreendedor. Então, a primeira importância dele, não há como aumentar patrimônio se não investir em pessoas. Ótimo. Então, você acredita que as pessoas elas podem tanto aumentar como diminuir o valor de patrimônio dessa marca, dessa empresa? As pessoas elas estão diretamente relacionadas com esse valor, né, Alex? A gente fala de capital humano, mas a gente também fala de capital intelectual. Isso. E de capital econômico. São 3 valores distintos. As pessoas confundem capital intelectual de uma empresa. Quando você tem um banco de dados, quando você tem informações, data de dados, né, o data. Quando você tem informações na base de dados dessa empresa e o conhecimento, o know-how adquirido, esse conhecimento de fábrica, disse, pois, que essa empresa tem, de uma forma resumida, para a gente não se deter tanto, o valor que é o capital intelectual. Né? Então, o capital intelectual em si, ele tem essa dinâmica de andar junto com o capital humano. Né? O capital humano, ele é nada mais, nada menos do que o que essas pessoas, na sua integridade, elas conseguem produzir. Entendeu? Então, quase sempre, nós temos empresas focadas no capital intelectual, super treinados, a turma arrebentando, conhecendo cursos e capacitação, mas tudo isso à base de tecnologia de dados. Sim. Agora, habilidades, por exemplo, chamadas de soft skills, Exato. habilidades emocionais, capacidade de interação, de linguagem, de linguística, inteligências múltiplas, Sim. dinâmicas do enneagrama da personalidade, dominância cerebral, comportamento produtivo, a própria saúde biopsicossocial, transtornos como ansiedade, depressão. Eu sempre falo, Nalija, onde estão os ansiosos, os depressivos, se não há? Então, não tem como a gente diminuir o valor de uma empresa achando que, ou seja, aumentar o valor de uma empresa diminuindo a quantidade e a capacidade de treinamento para as pessoas. Exato. Então, falar de aumentar o valor econômico de uma empresa, falar de aumentar o posicionamento da marca dessa empresa, significa, acima de tudo, aumentar a capacidade de valor humano, o capital humano dessa empresa. Isso vem com treino, isso vem com saúde, isso vem com processos de mentoria, conhecimento é poder, e como eu sempre digo, vai além da informação, informação gera conhecimento, conhecimento gera sabedoria. Então isso faz a diferença de qualquer empresa, seja no posicionamento de marca ou no valor econômico dela. Você pega um cara que está empolgado, que chega na empresa e ele simplesmente arrebenta de vender, ele está motivado. E aquele que tem o conhecimento da empresa inteira e não vende, ele está desmotivado. Te pergunto, qual é o valor da empresa mais forte aí? É o valor do conhecimento ou o valor da motivação? Da motivação. O sujeito acabou de chegar com um pingo de informação técnica que ele tem sobre o produto e sobre a empresa, ele faz uma avalanche de resultados. E o outro que já está há 20 anos, simplesmente desmotivado, não consegue converter porque não consegue encantar. Ô Alex, e o MISC, ele consegue, através desse método, identificar esse exemplo que você deu, essa desmotivação de um colaborador, de um líder, de um próprio diretor de uma empresa, das pessoas que fazem, ele consegue identificar de onde vem essa desmotivação? Com certeza. Existem testes psicológicos, para você que nos escuta. Ferramentas, sejam elas psicológicas, ferramentas comportamentais, ferramentas que vão medir ou que vão avaliar
hábitos biológicos como nutrição, como sono, como atividade física, coisas que podem ser visíveis na Lígia, mas nem sempre você consegue saber a rotina de uma pessoa pelos olhos ou só conversando com ela. Então, às vezes, autoquestionários são importantes, você fazer uma análise, uma espécie de anamnese seria isso, para ter uma noção da saúde biológica, da saúde mental, da saúde social dessas pessoas, perceber como que ela lida nos relacionamentos e, principalmente, o padrão de personalidade. Alguém introvertido tem mais dificuldade de lidar com interação social do que alguém extrovertido. Sobretudo, alguém extrovertido tem dificuldades de foco em atividades que merecem atenção, por exemplo. Porque as distrações são maiores por serem pessoas mais sensitivas. Eu sinto, ora, se eu sinto mais, eu me distraio mais. Né? Então, a sensibilidade está ligada a isso. São metodologias calculadas, feitas por diagnóstico, por empresa, e levar uma proposta que vai, na minha opinião, e eu digo isso sempre, tá? Além do treinamento. Lembra que a gente fala que o MISC não é apenas um treinamento, é uma metodologia de saúde para a empresa. Sim. Treinamento a empresa tem bastante, ela pode fazer um treinamento aí, um treinamento técnico focado na área que ela atua, e necessariamente ela tem uma pessoa que recebeu esse treinamento que vai sair da empresa, ou que vai ter um problema de doença mental, vamos chamar assim, de forma uma bem... síndrome de burnout, né, Alex? O burnout, que é o que queima, que é o que desgasta. Que, inclusive, é a maior doença do ano de 2022 prevista para as empresas. É o burnout, é o estresse crônico, queimando tudo até a ponta, né? O burnout ali, o queimar o out, saída. Então essa queima total do burnout nada mais é do que uma carga de trabalho, ou seja, até de treinamento, e o sujeito não é cuidado na sua integridade de saúde, ele não é visto como pessoa biopsicossocial, e eu vou incluir algo polêmico, que para mim não é nada polêmico, até porque grandes empresas que a gente entrou, tanto aqui na região sul como em São Paulo, inclusive com experiências no Nordeste, o que é que a gente viu? Alex, a gente precisa, cara, sarar essas pessoas de dentro para fora, porque o que está acontecendo hoje aqui eu acho que é espiritual. Na Lígia, eu ouvi isso de empresários. Né? Então foi-se o tempo em que a espiritualidade, o âmago, o intrínseco da pessoa não era considerado. Me perguntam, mas o que é espiritualidade para você? Espiritualidade para mim é aquilo que está abaixo das emoções. A base de absolutamente tudo. Aí você chama como você quiser. De energia. Eu entendo a espiritualidade como a fonte de toda e qualquer atuação do ser humano. E se a gente fizer uma experiência disso, é comprovado pela vida real das pessoas, aquilo que elas falam. Então, não tem como a gente mais descartar a possibilidade de abordagens de saúde, no meu caso, na minha especialidade, detentor dessa metodologia biopsicossocial corporativa. Não tem como. E tem algum limite, Alex, de, por exemplo, quantas pessoas mínimas dentro de uma empresa para se trabalhar a saúde? Porque assim, o MISC é um método integrado, né? Então, para que as pessoas entendam mais, para quem está nos ouvindo entenda que há uma tríade de saúde, certo? Certo. Há uma tríade em que foi incorporada nesse método, que a gente chama de biopsicossocial. Para o corporativo, a gente distribuiu ela nessa tríade biológica também, psicológica e relacional. Tu podes resumir pra gente um pouquinho, até para que assim, mais uma vez para quem está nos ouvindo, entenda e dê aquele clique assim, né? Poxa, eu preciso disso na minha empresa, eu preciso disso na minha vida. Eu volto a falar. Onde estão os ansiosos numa terça-feira à tarde? Ansiedade hoje, disparadamente, é a segunda maior doença do mundo, perdendo para a depressão. Né? Quando eu falo da depressão em termos de Brasil, o Brasil é o mais ansioso, mas no mundo a depressão é a campeã. Então, no Brasil a maior doença é a ansiedade, a segunda é a depressão. Então, onde é que estão as pessoas ansiosas? Sofrendo taquicardia, palpitação, pensamento excessivo do futuro, preocupações que não param de chegar, e ela começa a ter crises endócrinas, altos índices de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, glicocorticoides, tudo o hormônio do estresse, Todos. Todos eles liberados por conta de pessoas que estão sem a administração das emoções. E uma empresa sente na pele, a gente pode falar assim. Absolutamente. A minha primeira Quando formação, desculpa lhe interromper, a minha primeira formação foi em publicidade e propaganda, você sabe. O nosso trabalho focado dentro das empresas em fazer campanhas era totalmente prejudicado por líderes que
sem a sua saúde emocional em dia, atrapalhava toda uma questão racional. Com certeza. A gente vê isso também no direito, a gente vê isso na engenharia. Não tem como uma empresa ser refém de questões emocionais em tempos onde nós temos o conhecimento para tratar as pessoas e tratar os grupos, entende? Então, eu creio fortemente, mesmo nos desenvolvimentos de comunicação de uma empresa, que se nós não sararmos antes, gente, não é depois, essas questões que envolvem as emoções, a administração delas, teremos mais e mais ansiosos, gestores ansiosos, operadores completamente depressivos, com a anedonia, que é a perda da capacidade de sentir prazer em coisas que o sujeito tinha prazer, chega em casa cansado. Daí, como as pesquisas que a gente tem estudado, eu até falei, mostrei para você aqui o último estudo que saiu sobre os babuínos, o estresse, arteriosclerose, pessoas engordando na Inglaterra, 40 anos de estudo, fazendo um estudo clássico para medir como o estresse deixava as pessoas, primeiro, obesas, com circunferência abdominal, com esteatose hepática, gordura no fígado, por conta do estresse. Simplesmente o estresse. Imposto por quem, por lideranças. Lideranças despreparadas nas questões emocionais. Se isso não for um apelo, eu acredito que o MISC é a maior revolução, porque eu reuni as principais metodologias e juntei numa grande metodologia que realmente importa. Então, apesar de amar fazer, fiz disso um produto hoje do Grupo Produza, de forma que eu quero só ajudar. E como tudo que a Produza faz, customizado, né, Alex? Tem que ser, porque cada empresa tem sua realidade. Você Exato. me perguntou uma outra coisa que é isso. Como que eu consigo mensurar? Veja bem, a gente chega numa empresa, você conversa com um profissional na porta até a saída. Ali eu já tenho um feeling. Mas mercado não trabalha com feeling. Feeling é a cobertura do bolo. Eu diria até que é a cereja. Se tiver bem, se não tiver, está tudo certo. Né? O feeling é muito importante. Ele é importante. Não estou dizendo aqui que o feeling não é importante. Mas nós trabalhamos com métricas. Você sabe, o método é feito de métricas. Então, as métricas que nós usamos, as KPIs ou KPIs, ela é relacionada com as entrevistas que nós fazemos com os nossos empreendedores, com os questionários que a gente faz em relação a isso, cruzando informações que a gente chama hoje socioemocionais, que é uma métrica importante, né? Inclusive a Austrália é campeã em trabalhar isso nas organizações no método Friends lá deles, já está mais de 28 anos atuando com isso e os resultados estão aí para quem quiser pesquisar. No Brasil é recente, mas nós sabemos que hoje cruzar dados de resultados econômicos, resultados logísticos, com dados emocionais ou socioemocionais, é o maior barato, porque você, estou vendo por que a minha logística está baixa. Coincidiu que a saúde emocional dos meus profissionais, incluindo os líderes e gestores, está também comprometida. E como que eu sei? Pelos testes. Testes emocionais, ferramentas e mais ferramentas que a gente faz. E uma boa conversa. A prática do consultório me ensinou que uma boa conversa olho no olho mostra o suprassumo de como está a vida daquele sujeito, daquela pessoa. Então eu espero que isso responda de alguma forma como que essa empresa consegue cruzar essas informações, né? Ela tem que estar comprometida com o método. Sim. Faz sentido? Total. Ela está comprometida com o método, ela abre as informações que ela pode abrir. Quanto mais informação, mais a gente gera conhecimento. Quanto mais conhecimento, a sabedoria impera. Perfeito, Alex. Então a gente falou um pouquinho sobre psicologia, neurociência, falamos de comunicação, de pessoas, de dinheiro, de resultados. Já passou da hora, né, gente, das empresas terem esse olhar mais humanizado, mais assim voltado para a saúde mesmo das pessoas. Eu queria super te agradecer por essa troca, foi muito esclarecedora, porque a gente precisa entender de uma vez por todas que mudar é difícil, mas não mudar, né, Alex, é fatal. Eu falo isso sempre. Mudar pode ser difícil, mas não mudar, meu Deus do céu, chegou o tempo que não mudar é mais que fatal, né? É verdade. A mudança é bem-vinda, a mudança é metanoia, é neurônio, tudo isso é possível fazer. E a gente se empolga, porque tem visto resultados de outras empresas. Sim, depoimentos maravilhosos que a gente pode compartilhar. Inclusive, Alex, chamar um desses colaboradores líderes para gravar um podcast com a gente falando
sobre a implantação desse método, né? Acho super bacana trazer esses resultados, depoimentos. A gente tem tanto depoimento legal, Bastante. tantas pessoas que disseram que a vida delas realmente mudou. E a gente sabe na prática que é possível de alcançar essa mudança de vida, de carreira, com alta produtividade, né? Eu gosto disso. E saúde, principalmente. E principalmente saúde, que é a nossa proposta. Eu penso que todos os treinamentos são válidos. Eu não quero aqui menosprezar, Lígia, com essa minha fala, nenhum profissional que atua, nenhuma gestão, sabe? Eu acho que empresa é isso, empresa é um desafio, a economia é algo que traz felicidade para a vida das pessoas. É importante trabalhar, mas de forma integrada, com um modelo de saúde que de fato seja, primeiro, integral. E segundo, que funcione na vida das pessoas. Exato. Então eu me coloco à disposição para estar, né? Sempre da melhor forma possível, da melhor forma personalizada, para que as pessoas possam entender de uma vez por todas, que tem outro caminho para se conseguir resultados e mudar a vida das pessoas com isso tudo. Sim. Certamente o que parou o mundo numa pandemia é o que vai fazer o mundo caminhar de novo, é a saúde. Perfeito, Alex. Muito obrigada. Foi um prazer enorme trocar mais uma vez com você. E a gente te espera, te aguarda para mais Produza Cast, próximos episódios falando do MISC. A gente vai falar das Masterclass, a gente vai falar dos 6 problemas que o MISC pode resolver dentro de uma empresa. Mais uma vez, muito obrigada e eu deixo a palavra contigo. É isso aí, eu queria só deixar para as pessoas que, se você tem interesse de saber mais um pouco sobre essa ideia da saúde mental na empresa, da liderança na empresa, a comunicação da empresa, relacionamento, produtividade e resultados em vendas, o MISC, de certa forma, é a melhor opção hoje, porque é a minha vida, né? E eu sempre me coloco à disposição como vida acima de tudo. Eu queria até finalizar com uma frase de reflexão, que é essa, né? Antes de chegar a qualquer resultado, que chegue a vida. Eu acho que isso resume tudo. Verdade. E é disso que a gente precisa. Mais vida, por favor. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Paz e bem. Paz e bem, até o próximo Produza Cast. Valeu, gente. Produza Cast. Produza Cast. Produza Cast. Produza Cast. Produza Cast. Produza. Produza Cast. Podcast. Produza Cast.